Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal Quanta Pra Mim. É uma satisfação, é um prazer enorme te receber por aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para você que não me conhece, Wagner Oliveira, eu atuo aqui na Quanta como especialista em educação corporativa e eu tenho o prazer de conduzir esse bate-papo contigo. Então, aumenta o volume aí porque esse tema de hoje está muito interessante, pessoal. Hein, produção? Foi muito bom esse tema, produção. A gente tem que marcar mais episódios com esse tema, produção. Nós vamos falar hoje sobre proteção familiar, as coberturas de morte e invalidez dentro dos planos de previdência da Quanta. Nós denominamos de proteção familiar. É um assunto super importante para nós, para nossa família, né? Para você que está assistindo, nos ouvindo nesse momento. E talvez você já tenha ouvido muita coisa que é verdade, e talvez algumas coisas que são mitos. Então, o tema de hoje é mitos e verdades sobre a proteção familiar. E vem comigo que eu vou apresentar aqui os nossos convidados. Gente, foi difícil conseguir a agenda desses 2 aqui, viu. Mas obrigado desde já por vocês terem nos prestigiado aqui no canal Conta Pra Mim. Primeiro ela, Kênia Costa. A Kênia é assessora de previdência na Unicred Valor Capital, nossa parceira. Ela que é formada em administração de empresas, tem MBA em gestão de cooperativas de crédito, especialista em investimentos, tem a certificação CEA da Ambima e atua há mais de 15 anos no mercado financeiro. Deve ter entrado como menor aprendiz, produção. Já tem uma experiência enorme aí no mercado financeiro. Kênia, muito obrigado por ter atendido o nosso convite para bater esse papo hoje, tá? Obrigado. Obrigada, Vaguinho. Eu que agradeço, né, estar participando hoje dessa conversa aqui no Quanta Pra Mim, e estar falando de um tema hoje muito importante que é a proteção familiar, né. Então, fico muito grata por ter essa oportunidade aqui de hoje estar esclarecendo para quem está nos ouvindo e quem sabe mostrar para ele o quanto que é valioso hoje, né, eles pensar na proteção de quem é mais importante para eles. Exatamente, já tem um insight aí, ó, quem é mais importante, né, para ele, para você. Muito bom, Kênia, bom demais ter você aqui na mesa. E ele, Giordano Miolo, que está aqui representando a cooperativa Ailos, né, então temos aqui um representante da Unicred e um da Ailos. A Ailos também é nossa parceira. O Giordano é especialista em investimentos e previdência na Central Ailos, é formado em direito, tem especialização em gestão de projetos e planejamento financeiro, está há 3 anos lá na Central Ailos e também possui a certificação de especialista em previdência CEA pela Ambima, meu caro. Muito obrigado, eu sei que a sua agenda também é bem complicada, mas que bom que você reservou esse tempo aí na sua agenda para bater um papo com a gente. Tamo junto, Vaguinho. É um prazer aí estar com vocês, né, no Conta Pra Mim. E bora desmistificar alguns mitos aí sobre a proteção familiar. E temos muitos! Temos ou não Temos, temos? A temos sim. gente ouve de tudo, né, gente? Aí tem coisas assim que até nos causam uma surpresa, né. Meu Deus, nunca tinha parado para pensar sobre isso, né. Então eu separei aqui algumas verdades e mitos para a gente bater um papo. Podemos começar? Vamos lá? Podemos? Vamos nessa? Então tá bom. Então vamos começar com um clássico. Pode ser? Proteção familiar é muito cara. É caro demais contratar essa cobertura de morte e invalidez. Verdade ou mito? A bola tá com vocês. Mito. Mito. Por quê? É muito comum a gente escutar isso, né, Jordano, no nosso dia a dia, a frase de que hoje seguro é caro, né. Uhum. Então, a gente sabe que hoje isso está muito, fora da realidade, né. Hoje a gente possui proteções familiares, que estão aderentes, né, que a gente pode estar adaptando ela a cada perfil de pessoas ali, de acordo com o seu orçamento familiar, então cada um com seus objetivos, a gente consegue sim fazer algo personalizado para cada cooperado. Então, ele consegue ter, de acordo com a renda dele, uma proteção que sim vai atender às necessidades deles e vai trazer a tranquilidade tanto para ele quanto para a família em caso de algum imprevisto. Muito bom. Eu vou responder essa com a pergunta. Opa, já gostei. Complementando aí o que a Kênia trouxe, né? Além dessa questão da personalização, né? O que que é caro? Boa, O que que é caro, né? Para essa pessoa que pode estar boa. pensando, ah, mas é caro demais. Para mim,
caro é você precisar e não ter, né? É aí Boa. que a conta realmente sai cara, né? Então, existe sim essa possibilidade de personalização, de adaptação de acordo com o orçamento de cada um que senta ali na nossa frente, né? E também, né, Vaguinho, pô, às vezes você deixar ali de comer duas pizzas por mês, você já acessa um valor ali de proteção familiar, Uhum, né, que vai estar uhum. te amparando num momento de dificuldade. Então, se você comparar esse pequeno investimento mensal com o quanto que isso te protege a nível financeiro, né, a conta sai barata, né, a meu Aham, ver. aham. Interessante essa ilustração aqui que tu deu, né. É uma pizza, 2 pizzas no mês e você já tem acesso, né, à produção familiar. Claro que o valor ideal vai depender da sua necessidade, obviamente, por isso que, o time comercial das cooperativas e vocês assessoram as agências, né, por isso o bate-papo até com vocês, porque vocês assessoram uma série de agências, dezenas, se não centenas de agências, para que o time comercial faça essa consultoria, né. Perfeito. E o que é caro para você? Gostei dessa, hein, rapaz. Hein? Hein, produção? Hã, gostei dessa aqui. O que que é caro para você? Interessante. A primeira é mito, então? Mito, Mito. 100% mito. 100% não é caro, é acessível. Mais importante do que ser acessível é atender a tua necessidade. Adequado. Exatamente. Adequado. Muito bem, vamos lá? Mais uma? Vamos. Mais uma. Proteção familiar ou barra seguro de vida só serve para quando a gente morre. Protege só o mundo dos fantasmas, né? Mito É, ou verdade? mito, mito. Mito. Pô, essa é muito boa, né? Porque quando fala assim, ó, seguro de vida, aí a galera fala assim: "Deus me livre, eu não vou morrer". É a primeira coisa que as pessoas pensam é em morte, né? Uhum. Conta pra nós então, por que que é mito? A proteção familiar ela vai muito mais além, né, de que somente após morte, né? Hoje a gente pode contar com as previdências no qual a gente trabalha hoje junto à Quanta, aqui o Precaver também, com planos completos, onde a gente conta com proteção familiar na questão de invalidez, né, total e Uhum, permanente, em caso de doenças, né? Muitas vezes a gente pensa que invalidez é só você estar lá dormindo, vegetando, piscando, que você vai ter essa cobertura, e não é, né? Quantas vezes que a gente se depara com pessoas que hoje estão se beneficiando do invalidez por algum diagnóstico de alguma doença, que isso uhum, ninguém está livre que aconteça, não tem uhum. idade para isso. Imprevistos acontecem. Imprevistos acontece, né? Então, tu poder contar com essa garantia em vida, no caso de nesse percurso que você tem ali e acontecer algo, algum imprevisto no meio do caminho, você ter essa proteção. Eu trago Uhum, muito essa analogia à questão de carros, né? Porque hoje a gente paga um seguro de carro todo ano, a gente faz a manutenção do carro todo ano. E por que que a gente faz essa manutenção? Porque a gente quer ter o alívio, quer ter segurança de uma proteção caso precise. boa, Né? Então, hoje, boa. o seguro, dentro das previdências, um seguro de proteção familiar voltado também para a invalidez, ele traz sim segurança, ele traz um Uhum, cuidado que a gente tem que hoje refletir que, sim, uhum, a nossa família, a gente precisa cuidar, uhum. né? Ter essa consciência que em vida a gente também vai precisar desse apoio. É muito bom, né, porque a invalidez é óbvio, você não morreu, você está vivo, Exato. então não é só para quando morre, né. Não. Boa, gostei. E aí, Jordano? E ainda tem, né, complementando o que a Kenia trouxe, a possibilidade de você usufruir de um benefício que a proteção familiar concede ao longo da tua vida toda, né? Que é a possibilidade de você utilizar da dedução do Boa, valor de muito proteção bom. familiar no imposto de renda. Então, como é que funciona isso, né? É nada mais é do que a possibilidade de você abater da tua base de cálculo ali, atendido alguns requisitos, obviamente, né? Uhum, Tem que uhum, declarar pelo modelo completo, por exemplo. uhum, É, mas é a possibilidade de você ter, né, essa redução do quanto de imposto você paga por meio uhum, do abatimento disso que você paga a título de proteção familiar. E eu gosto de pensar também, Vaguinho, que é, por mais, eventualmente, que às vezes a proteção familiar, sim, ela vai atender também uhum. no evento do falecimento, né, Conhecimento, do aham. participante. É a única certeza que a gente tem na vida, mas quem fica, usufrui em vida, Exato, né? muito bom. Aham. Então, quem vai estar sendo protegido financeiramente, né, Uhum. tendo uma estabilidade de renda ao longo da vida, é a família
dessa pessoa, né. Então, sim, ele pode ser ele é a proteção familiar ela atende tanto à morte, né, Uhum. mas principalmente à vida, né. Boa, boa, boa. É interessante isso, né, porque as pessoas logo ligam a cobertura à coisa ruim, né. "Ai, é É, morte, Deus me livre", bate até na mesa, né. pode até na mesa. É, vai dar "Não, Bate eu na sou" madeira. aham, bate na madeira. "Deus me livre, não, morte, eu não preciso disso". Então, ó, tá aí, ó, mito, não é só para quando você morre não, tá. Porque tem coberturas em vida, invalidez em vida, dedução fiscal. Esse aspecto da dedução fiscal é interessante, porque o seguro de vida tradicional, e não que eu anule a necessidade do seguro de vida tradicional, ele é importante, ele é complementar à proteção familiar, Perfeito. mas ele não te dá o benefício de dedução fiscal. Uhum. E nos planos de previdência da Quanta, a proteção familiar, ela te dá o benefício de dedução fiscal, junto com as suas contribuições regulares. Soma-se tudo e você pode lançar no IR e ter a dedução fiscal. Isso é muito bom, Ótimo. porque na verdade, no final das contas, não é nem aquilo tudo ali que você está pagando, né? Com a dedução fiscal, você tem um abatimento. Muito bom, muito bom. Ó, começamos bem, produção. Gostei. Começamos bem. Vamos lá, mais uma? Bora. Bora. Mais uma, hein? Ó, essa aqui é muito boa, gente. Aliás, todas aqui que separaram pra gente bater um papo são muito boas. Olha só essa daqui, essa eu já ouvi. Falar sobre seguro ou proteção familiar dá azar. Mito ou verdade? Essa aí não é nem mito, é mentira deslavada. É mito, né? É justamente o contrário, né? Representa todo um cuidado. Então, a proteção, ela tem que estar no nosso dia a dia, ela tem que ser a nossa fala, ela tem que ser a pessoa, ela tem que entender que isso vai fazer parte da vida dela, vai fazer parte do dia a dia dela, né? Uhum, uhum. Então, falar, Mito. E pensar também, né, que, vamos lá, talvez entrando num papo um pouquinho mais profundo aqui, né, mas, sorte e azar, primeiro que é uma situação retardatária, né, porque nós 3 a gente pode estar olhando para a mesma situação aqui e cada um achar que é uma sorte ou um azar. Vou dar um exemplo. Eventualmente aqui o participante contrata, né, Uhum, a proteção familiar e vem a falecer 3 meses depois. uhum, Eu posso dizer: "Putz, que azar, né, uhum. faleceu logo depois de contratar a proteção". Já a Kenia pode dizer: "Pô, o cara sortudo, né, se protegeu antes de vir a falecer, né, deixou a família protegida". Então, além de ser uma situação retardatária, ela é muito pessoal, muito subjetivo, né, o sorte Verdade, ou azar. verdade. Então, eu particularmente prefiro contar com aquilo que está sob meu controle, né. Então, quando a gente mexe com questões do acaso, acho que fica uma fumaça muito grande, né, mas o que está no nosso controle? Acho que isso que a Uhum, gente tem que se perguntar. E o que está no nosso controle é deixar um legado, uhum. né, tanto material como imaterial. E quando a gente fala de legado material, existe um legado melhor do que deixar a família protegida, sem nenhuma pendenga, né, sem nenhum, não que não vai ter a dor, não vai ter a tristeza, Sim, né, sim. mas pelo menos esse aspecto, da manutenção da renda, da segurança financeira, a família não vai ter que se preocupar tanto, né. Muito bom. Então, eu acho que a gente tem que se ater, de fato, àquilo que está no nosso controle, né. Sorte e azar, aí a gente deixa, sei lá, pro tigrinho, é, Tigrinho, essa é boa. isso É aí. porque realmente depende da percepção. Nós Exato. podemos ter percepções diferentes a respeito de uma mesma situação. E eu acho interessante o que vocês estão comentando, porque se realmente desse azar, a gente poderia fazer um paralelo com outras questões, queria ver se vocês concordam. Uhum. Então, se contratar a proteção familiar dá azar, o mesmo então poderia ser aplicado ao step do carro? Né, então eu não vou Chama o andar com o buraco. step entende? Eu não vou andar com o step do carro, porque vai me dar azar, o pneu vai furar, ou eu não vou colocar cinto de o segurança. cinto de segurança, Uhum, ou eu não vou colocar um bote dentro de um barco, de um navio, uhum. ou eu não vou colocar o cadeado, porque vai atrair ladrão. Perfeito. Então são mitos que não fazem o menor sentido. Contratar proteção familiar não dá azar, gente, dá segurança. Sim, Não assuma para si um risco que você pode delegar para a seguradora. Concordam? Sim, concordamos. totalmente. Tem mais uma muito boa aqui, ó. Mito ou verdade? Isso aí é só para gerente bater a meta. Vamos lá, mito, né. Vamos lá. Total.
Por quê? Assim, aí a gente também entra num papo que eu gosto muito, né? Meta. Uhum. Vamos lá. A, a gente vê aí cada vez mais cursos falando sobre meta, as pessoas querendo aprender a vender melhor. Mas aí, Vaguinho, parece que quando chega lá pro gerente da cooperativa ou para alguém que trabalha numa instituição financeira, aí a meta virou algo demoníaco, né? Pois é. Então, eu acho que assim, cara, todo mundo tem meta para bater. A meta é o que nos move, né? A meta é o medidor do quanto que a gente está se esforçando ali inteligentemente, né? Então, eu até arrisco dizer que a meta é uma das coisas que move o mundo, move a nossa economia, né? Uhum. É o desafio ali que faz com que aquele que está se esforçando a mais, que está dando um pouquinho a Exato. mais, né? Uhum. Todo dia, se distingua também dos demais, né? Senão Exato. ninguém teria digamos assim, ninguém acordaria de manhã querendo fazer diferente, né? Querendo sair da inércia. Mas então o que eu quero dizer aqui é a minha visão, né? Mas eu acho que a meta não é o problema. Nós, enquanto cooperativas de crédito, a gente preza muito, né, pelo É atendimento verdade. consultivo. É Nós verdade. somos cobrados por isso, né? Essa é a Verdade. verdadeira cobrança. Verdade. Então, eu diria que não. Primeiro, que Uhum. não é um produto só para gerente bater meta. E se o teu gerente tá te ofertando isso só para bater uma meta, que pena. Uhum. E, inclusive, te oriento a trocar de gerente, né? Ou às vezes até trocar de instituição financeira, porque ele deveria ali estar te prestando um atendimento consultivo, identificando, né, como é que ele poderia estar te ofertando ainda mais proteção e segurança com esse produto, né? De uma forma personalizada. Às vezes as pessoas chegam a essa conclusão por experiências ruins no mercado, Exato, Sim, né, talvez num exato. banco, numa outra instituição, mas quando, vão para a cooperativa percebem que é muito diferente, porque a cooperativa em si não visa lucro, né, Perfeito. e se há o lucro é revertido para os cooperados, né, Exato, o cara é dono do negócio o também, cara é né? dono do negócio também, então não faz sentido, a meta existe como um objetivo norteador, mas Exato. não como um fim em si, né. e se E aí, tivermos Kênia? e se tivermos metas que seja de proteger nosso cooperado, né. Então hoje a gente tem que focar na necessidade do cooperado, focar no cuidado com a família dele, né. Hoje o cooperado ele está preocupado em fazer o trabalho dele, então é nosso papel como consultores estar trazendo opções para o cooperado que sim, vai atender às Uhum. necessidades dele, à realidade que ele está atualmente, né, e consequentemente a gente fazer essa manutenção, porque muitas vezes o cooperado acaba dizendo, né, ou a pessoa para a gente: "Ah, eu já tenho seguro", e muitas vezes ele não sabe nem o tipo de proteção que ele tem lá fora, Uhum. né, como a gente escuta muitas vezes, eh, como que tá a tua pólice lá fora, Uhum, doutor? Como é que tá a sua situação lá com as uhum, suas proteções? Vai te atender se hoje você precisar? Se hoje acontecer algo imprevisto, você está preparado para isso? Né, porque o uhum, papel nosso é estar assessorando esse cooperado, é trazer para ele a tranquilidade que não, a minha gerente, está assessorando a minha conta, eu não preciso me preocupar, né, uhum, porque muitas vezes o cooperado ele está com seguro que muitas vezes protege ele somente em casos de acidente, né, então nem sempre vai ser acidente. Então assim, analisar o que ele tem contratado, fazer essa consultoria, vai fazer com que o cooperado ele se sinta tranquilo em continuar a profissão dele, enquanto tem gente cuidando do financeiro, que é o nosso papel também, né. E aí eu falo a questão do guarda-chuva, né, a gente tem o seguro ele é um pouco parecido com a questão do guarda-chuva, ou seja, quando você sai com guarda-chuva, você se não chover, que bom, você tá seco. Mas se chover e eu tiver levado o guarda-chuva comigo, eu vou ficar muito feliz. Por quê? Uhum. Porque eu tô ali com o guarda-chuva para proteger contra aquela chuva. Então é a mesma coisa, uma proteção familiar para os nossos cooperados, né, para quem está nos ouvindo, né. Se você não tem uma proteção familiar, fale com o seu gerente, né, nos procure se você não tiver conta ainda com a Unicred ou com a Ailus, né, que a gente vai dar toda uma assessoria, a gente vai estar orientando e fazendo uma consultoria de forma construtiva, né, que venha atender às suas necessidades. olha, eu adorei, hein, produção? Olha, eu peguei essa sombrinha de frevo, viu, produção? Você tá rindo, né, produção? Porque eu acho que ela ilustra aquilo que você falou, não é? Porque o objetivo do gerente, o fim não é a meta em si, mas é não deixar, ó, que você tenha uma cobertura que na verdade
não vai te cobrir de nada, entendeu? Se Exato. bater uma chuva muito forte aqui, ó, é como uma sombrinha de frevo, concorda ou não? Eu Sim. pensei nessa ilustração aqui, produção, a produção até surpreendeu, hein? Olha, por essa vocês não esperavam, né? É como se você tivesse com a sombrinha de frevo, você tem lá uma cobertura de seguro, de repente, no mercado, que não te protege coisa nenhuma. Ó, se bater um vento aqui, né? Uma chuva muito forte, gente, essa sombrinha de frevo vai com a chuva e tudo, é ou não é? Então, o objetivo do teu gerente não é a meta em si, mas é em você ter a proteção adequada. Imagina eu aqui, ó, o Jordano é enorme, gente, aqui ele está sentado ali. Mas se eu oferecer para o Jordano, pega aí, Jordano, ó, cobertura para você, ó, de proteção familiar. Ó, Pega aí. acho que eu fico menos coberto ainda, né, Vaguinho? Ó, mas a gente pode trocar. Então nós vamos fazer assim, produção, ó, vamos fazer o seguinte. Agora é a consulta. Ó, hein? Deu até uma sombra no estúdio, gente. Olha isso Agora aqui. protege até nós 3. Olha, É, agora família toda. sim, Família hein? toda. Esse é o objetivo, hein, produção? Ó, gostei disso aqui. Então, o objetivo lá do gerente na cooperativa, seja na Unicred, seja na Allianz, é fazer isso aqui, né? Concordam? Perfeito. Sim. É te oferecer uma cobertura adequada. Aí, Exatamente. agora eu vou entregar para o Jordão. Ó, cobre os dois. Aí, ó. Ficou bom, hein? Gostei. Faz sentido? Vocês concordam? Faz total E sentido, agora para até fechar, né, gente? Vamos fechar sem derrubar as coisas do estúdio, né? Diga, Jordano, faz sentido? auxilia aí, produção. Aí, ó, pronto. Faz total sentido, né, Vaguinho? E eu acho que o cuidar do cooperado, que é algo que a gente preza muito, né, tanto na Ailus como na Unicred, o cuidar do cooperado, ele vai trazer, obviamente, né, o cuidar bem se destaca, vai trazer um resultado financeiro Uhum, para o nosso sistema, né, o claro. sistema cooperativo, do qual o nosso próprio cooperado vai fazer parte, né, vai Uhum, usufruir, né, porque uhum. esse resultado financeiro ele volta para ele enquanto dono do negócio. Isso, Né, exato. então é um ciclo virtuoso, né, que vai se retroalimentando. Então, realmente, assim, o objetivo primordial é a gente estar lá para atender a necessidade daquela pessoa, daquele ser humano que está ali na nossa frente, né? O Muito bom. resto vem junto, né? Exato. Muito bom. É um propósito, né? É um Perfeito. propósito que está acima da meta. Está acima da meta. O propósito está acima da meta. Muito bem, mais uma aqui, hein? Mais uma que nós preparamos para vocês aqui, ó. Ó, preste atenção, hein? Eu sou jovem e eu posso sim precisar disso agora. Então, proteção familiar também é para mim que sou jovem. Mito ou verdade? Verdade. Essa é verdade Ah, absoluta. agora Finalmente! veio uma verdade, gente. Só dava mito aqui. Faz sentido então para o jovem? Conta para nós, por que que é verdade? Esse é o famoso pega-ratão, né? Vocês estão É, espertos. mas, bom, eu me considero jovem, né? Tenho Eu meus. não posso dizer o mesmo, que a minha barba já tá branca. Mas assim, eu tenho muitos amigos que aquele jovem clássico, né? Chega sábado, passa o dia inteiro lavando e encerando o carro, tá ali com o seguro do carro em dia, a revisão em dia, tá um brinco, né? Aham. Carro do ano, manutenção em dia, gasolina, Tudo certo. tudo certinho. Vai lá, sai, busca o contatinho, né? Pra noite ali. Aí enche a cara, né? Dirige ali todo Meu errado, Deus do né? céu. E se descontrola todo. Em que momento, né, Vaguinho, que a gente inverteu esses valores, né? De, de cuidar mais do material do que da própria vida, né? Verdade. Essa pessoa aí que tá com uma atitude irresponsável, né? Ela tá descuidando da própria vida e da vida dos demais que estão ao redor dela, né? Ah, eu acho que essa mudança de mentalidade, cara, não existe idade para começar a criar. E Uhum, começar a interessante. cuidar de si mesmo e dos que estão ao teu redor, né. E a proteção familiar é isso. A proteção familiar, o ato de se precaver, né, a Uhum, própria previdência, uhum. eh, ele é algo que quanto mais cedo eu começar, antes eu vou colher os benefícios, né. Perfeito. Não Aham. só eu, mas os que estão ao meu redor também. Claro. Então, isso é algo que, cara, eu considero que eu já comecei jovem, mas eu queria ter começado Antes. ainda mais cedo, né. Aham, aham. E quanto mais a gente puder fazer, né, principalmente para quem tá nos ouvindo,
quanto mais a gente puder levar essa palavra adiante, né, essa Legal. informação, de começar a se cuidar e cuidar dos demais desde cedo, é melhor, né? A gente vai ter Aham. aí toda uma sociedade mais protegida. A gente sabe que o Brasil é um dos países que menos se protege, né? Uhum. A nível securitário do mundo. Então a gente vai conseguir mudar essa realidade cada vez mais, né? Pô, adorei, verdade, concordo contigo. Isso tem mudado, assim, no Brasil, mas ainda tem muito espaço ainda, tem muita oportunidade, né. Com Você pega certeza. a frota de veículos, em média ali 30% da frota de veículos nacional, tem uma cobertura de seguro, né. Uhum, E se você pegar seguro de vida, menos de 20% da população tem um seguro de vida, né. Então, ué, será que eu estou invertendo os valores? uhum, Né, tô dando mais valor para uma coisa em detrimento de outra. Qual é o nosso maior patrimônio? Nossa saúde, né. exato. E mesmo sendo jovem, faz sentido. E não que eu tenha que descuidar de um para cuidar do É outro, né? Eu lógico. posso cuidar tanto do É, patrimônio, né, como quanto da vida, né? isso. Então, eu acho que é essa reflexão que a gente tem que cada vez mais conscientizar, sabe? Uhum. Principalmente os mais jovens. Boa. E Kênia, concorda? Concordo que quanto mais jovem a gente começar a cuidar dessa parte de proteção, o preço além de ser mais acessível, porque quando você é jovem, você não tem problema de saúde, você não, né, Exato. imprevistos vão acontecer, né? A gente só não sabe quando, né? Que bom se não acontecer, mas se acontecer e eu tiver proteção, aquilo que você falou, né? Vou estar tranquila, né? Então, seguro de vida ele não é só para quem já está velho, né? Ou para Exato. quem vai, quem já para a morte, né? O seguro de vida ele também é para em vida, ele também é para o jovem, né? Hoje você tendo 18 ou mais, você já consegue ter uma proteção ali que caiba no seu orçamento, que você consegue ter essa proteção. Às vezes a gente faz o seguro do carro, muitos jovens hoje procuram para fazer seguro dos seus iPhones, dos seus celulares, e às vezes esquece que eles são os provedores da renda, que é a vida deles, que eles não estão, está desprotegida naquele momento, que está pagando aquele carro Uhum, dele, aquele seguro do uhum, carro dele, né? Uhum. Então a gente trazer essa consciência para os jovens que, sim, eles podem, de acordo com a renda dele, com o orçamento dele, ter uhum, uma proteção que caiba ali na realidade deles, trazer essa consciência ela é muito importante. Isso vem uhum. muito também da nossa casa, né? Então, de como que a gente, Boa. né, traz esse assunto para os nossos filhos. Achei bem interessante essa questão que tu resgatou, que o exemplo começa em casa, né. Começa em A casa. educação financeira começa em casa, pensar sobre isso, já tem que ser um tema recorrente nas conversas familiares, né. Sim. Não Exato. pode ser uma coisa assim: "Ah, eu vou pensar nisso quando eu tiver". Ô gente, se você é mais jovem, né, se você tem uma idade aí, vai, vamos pegar aí, 20 anos, 25, não vou nem perguntar a idade e nem vou falar a minha, viu, Jordano, porque eu já tô com os cabelos brancos aqui, mas também nem ligo, tá tudo certo. Fechado. Quanto mais velho, mais difícil fica, né. E obviamente a precificação também, o O que você vai custo é muito pagar, mais o alto. custo é mais alto, né. Uhum. E lembrando que tem coberturas em vida, então para você que é jovem, não pense nisso. Você tem a dedução fiscal que é em vida, dentro do Uhum. plano de previdência, pode usufruir, né. Você tem a cobertura de invalidez. Lembre-se também da sombrinha de frevo. O importante é que você tenha uma cobertura que seja adequada à tua necessidade. A largura desse guarda-chuva ou desse guarda-sol, conforme nós mostramos aqui, depende da tua necessidade, né, da tua e da tua família, né. Gente, estamos chegando ao final aqui já do nosso Já bate-papo. passou rápido. Muito rápido. Produção, tem que dar mais tempo para nós aqui. Tô adorando nós vamos ter que marcar a parte 2, viu, porque eu tô adorando esse bate-papo aqui com vocês. Vamos lá, mito ou verdade? Se eu não usar, perdi o dinheiro. Paguei, não usei, perdi o dinheiro. Mito ou verdade? Essa é mito. Mito total. Por quê? Bom, vamos lá, né? Vou trazer uma analogia aqui. Netflix. Cara, você paga ali a tua assinatura, a tua mensalidade, a plataforma ali, o streaming tá 24 horas, 7 dias por semana, todos os dias do mês, Uhum, disponível para você consumir, uhum. né? Às vezes a gente vê um filme que outro durante o mês e ainda só os primeiros 5 minutos, né, Aí pessoal? dorme, né? E aí dói. Será que é um investimento que tá valendo o retorno, né? Tem que pensar isso. Mas brincadeiras à parte, o que que você está comprando quando Uhum, você assina a Netflix? Você está comprando o uhum. direito de ver filmes.
Uhum. Quando você adquire uma proteção familiar, você adquire o direito de estar protegido Uhum. caso aquelas situações ocorram. É, boa, verdade. Então, não é um dinheiro perdido, caso não aconteça, né? Uhum. Entra pro hall de coisas que você paga e que bom se você nunca precisar, Aham, né? aham. Mas se você precisar, você vai ter esse direito adquirido, né? Boa. Então, acho que não é nem de longe um dinheiro perdido. Acho que o único dinheiro perdido é dinheiro com Tigrinho. jogo, com tigrinha, né? Mas nesse caso, não. Nesse caso, é um dinheiro muito bem aproveitado. Mesmo que não for, né? Mesmo que a proteção familiar nunca precise ser Uhum, utilizada. Você uhum, passou a sua vida inteira uhum. coberto, protegido com esse direito, né? Boa, boa. E aí, Kênia, concorda? Concordo plenamente, porque ninguém fala isso de um seguro de carro, né? Tô pagando meu seguro, vou bater o meu carro porque senão eu vou perder meu dinheiro, né? Verdade. Verdade. Ah, senão eu não vou pagar, não É, vou usar, vou ter que fazer alguma É coisa. hoje que eu vou dar PT. É, Ninguém. sai de casa pensando nisso. isso, a proteção familiar ela não pode ser vista como perder dinheiro ou ganhar dinheiro, né? Uhum, A proteção ela tem que ter, as pessoas têm que ter a conscientização que ela é um cuidado, né? É um cuidado que eu tenho, uma tranquilidade que a vida pode me trazer imprevistos, uhum, né? Pode acontecer situações. E acredite, pode ser que aconteça amanhã um imprevisto. A gente não está preparado. Hoje eu estou preparado porque eu tenho a uhum. proteção, Claro, claro. mas hoje a gente não faz um seguro pensando que vai acontecer algo comigo, Uhum, né? Eu uhum, faço para eu ter a tranquilidade que se acontecer algo comigo hoje, né, meu filho, minha família, ela está bem amparada. Então, pode ser que sintam a minha falta como, né, como uma pessoa querida da família, mas financeiramente eu vou conseguir manter o padrão de vida deles por um determinado tempo. Né? Então, isso é bem importante a gente saber que seguro de vida, ele não é perder dinheiro, não é um dinheiro jogado fora, ele é um uhum, investimento, ele é um cuidado, né? E quando a gente fala de seguro, a gente fala de amor, a gente fala da família, né? Então a gente tem que uhum, entender que o seguro é um cuidado, é uma uhum. segurança para nós, tanto no presente, né, quanto no futuro. Até porque a nossa jornada é longa, né? Sim, Quando alguém adere a um plano de previdência, até a data escolhida para aposentadoria são muitos anos, né? Então posso chegar inteirão lá, como posso não chegar, ou posso ter uma invalidez no meio do caminho. e E a muitas gente... vezes a vida surpreende a gente, né? E Pois você Exato. tem é, que estar preparado para isso. As exato. pessoas, elas tendem a ser muito otimistas, né? Elas Aham. acham que esse caminho é uma Reto. BR duplicada, Isso, sem buraco, asfaltada. asfaltada e ainda não tem que nem pagar pedágio, né? É, Mas essa não é a vida, né? A vida nos mostra que ela não é nem de longe assim, né? Pode ser, Verdade. mas pode ser que tenha algum buraco ali, algum desvio de percurso, uma ponte caída no meio, né? E a proteção familiar, né, é o que traz essa segurança, né? De que se essa eventualidade surgir, eu e a minha família, a gente vai estar Estamos protegido, né? protegidos. Muito bom. E eu diria assim, né? Ah, eu vou gastar dinheiro aqui, se eu não usar, o que que acontece? Gente, seguro de carro, seguro automóvel, se acontecer, eu aciono. Você não sabe se vai acontecer ou não. Uhum. Eu nunca acionei do meu. Eu já. Já precisei. precisei. Eu nunca acionei. Agora, a proteção familiar, um seguro de vida, não é se, é Quando? quando. Exato. Se tem uma coisa que tu paga e usufrui, é o seguro de vida, é a proteção familiar. Uhum. Porque uma hora tu vai morrer. Uhum. Então, uma das coberturas é a cobertura, de morte, né. Então esse evento não tem jeito, né. A única certeza que a gente tem, A né? única certeza que nós temos é essa, né. Então não é se acontecer, é quando acontecer. E uma última coisa para fechar, o teu conforto, tua tranquilidade não tem preço. Exato. Você colocar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo, saber assim: "Estou protegido". Não só eu, como toda a minha família. Uhum. Fiz uma cobertura ideal. Gente, isso não tem preço. E é intangível, né. Uhum. Gente, muito bom. E, ó, lembrando, hein, se você tem gente que já falou isso também, né. Poderíamos até trazer como mito e verdade: "Ah, eu tenho um plano de saúde aqui, então não preciso da proteção familiar". Gente, não confunda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nada a É ver ou uma não coisa é? com a outra. Não Na faz salada de fruta, né? não faz salada de fruta. Concorda ou não? Concordo. Total, total. Não confunda, né, proteção familiar é uma outra cobertura que não exatamente está ligada ao seu plano de saúde.
Produção, já chegamos ao final aqui. Pô, mas voou o tempo. Muito legal esse bate-papo aqui com vocês. Eu quero agradecer demais a disponibilidade de vocês que dedicaram esse tempo para estar aqui gravando esse episódio super importante, até pela atuação de vocês lá nas cooperativas. Quero agradecer a Unicred que cedeu aquele aqui, Valor Capital. Abraço para vocês aí. Também a Central Ailos, ó, obrigado, viu, por liberar aqui o Giordano para estar com a gente aqui nesse episódio, cooperativas parceiras, eles que assessoram, como eu disse, os gerentes lá na ponta, o time comercial, para fazer uma consultoria de qualidade para todos os cooperados. Enfim, eu quero repassar a palavra a vocês para aquele recado final, talvez uma dica, um conselho, enfim, um insight, para a gente finalizar esse episódio. Kênia, por favor. Um recado que eu gostaria de deixar aqui é: hoje a proteção familiar ela não é um peso, né? Ela não é um gasto, ela é um cuidado, é uma tranquilidade, é um planejamento que você, para sua família. Então, reflitam aqueles que não tenham, né? Reflitam também aqueles que têm e precisam fazer a manutenção para ver se realmente está aderente com a sua realidade, com a sua situação atual de vida, né? Uhum. Então, o meu recado aqui é: procurem, né? Procure seu gerente, venha conhecer melhor o que você tem hoje a oferecer aqui hoje na Unicred, na Ailos, né? Faça uma manutenção do seu plano, porque pode ser que você tire uma meia hora, uma hora do seu tempo, mas que com certeza vai fazer toda a diferença se você precisar. Muito bom. É, tem que dedicar tempo para você fazer essa manutenção. O que você faz do carro, por que que você não tem que É, fazer da sua vida, né? Isso aí. Boa, Kênia, obrigado. Giordano? Vamos lá. Vaguinho, foi um prazerzão estar com vocês aqui Imagina, na prazer Quanta, é com a nosso. Kênia também. Acho que a gente trouxe muitos insights valiosos, né? E, assim, o recadinho final, na verdade, é que você pense, reflita, mas principalmente tome uma decisão, né? Boa. Haja. isso. Deixa Não para amanhã. deixe esse Uhum, cuidado para depois. Não deixe uhum, para amanhã. Esse esse é um tipo de cuidado que você não pode deixar para amanhã, né? Porque uhum, o amanhã já pode ser tarde demais. uhum. Então, é isso, assim, eu queria deixar essa mensagem de ação mesmo, para quem está nos ouvindo. Cuide da sua vida, cuide da vida de quem você ama e quem te Uhum. ama também, né? Proteja essas pessoas queridas e conte aí com a Ailos, com a Unicred, para estar te apoiando nessa jornada. Muito bom, gente. Eu adorei o bate-papo com você. A gente tem que marcar uma parte 2. E eu quero te agradecer, você que acompanhou o nosso episódio até aqui. Espero que você tenha curtido esse bate-papo super importante. Eu avisei, né? Proteção familiar, se ouve tantas coisas por aí. O que que é mito? O que que é verdade? Foi um bate-papo super agradável, descontraído, muito Muito bom. bom. Se você curtiu, deixa o seu like aí no episódio. Olha, isso aqui faz muito sentido para um colega meu, para uma pessoa. Compartilhe esse episódio com a pessoa e já se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro de todas as novidades. E eu te aguardo, é claro, no nosso próximo episódio. Até lá, um abraço.